Olá, meus irmãos. É bom estar de novo junto e podendo voltar aí à comunhão, o contato com os irmãos, desse momento tão delicado que a gente está vivendo, né? E possamos estar desfrutando aí da graça, da paz do Senhor nas nossas vidas, nos nossos corações, e esperando que essa fase passe bem rápido, né? Já está demorando, mas que o Senhor nos dê graça para superarmos também esse momento. Gostaria, nessa manhã, de estar cumprimentando os irmãos, também trazendo uma palavra, e que me veio à mente foi o Salmo 23, o primeiro versículo, quando declara para nós, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E me vem uma pergunta: o que não pode faltar quando temos o Senhor por nosso pastor? Você já pensou nisto? Talvez a gente imagine de imediato que não nos possa faltar só as coisas boas, né? E tudo aquilo que eu imagino, desejo, quero, mas nem sempre ocorre dessa maneira, né? E o texto parece que abre para nós, o salmista na sua declaração, fazendo afirmações com relação à presença do Senhor, né? Davi provavelmente está refletindo um pouco sobre o que ele exercia junto com seu pai, quando lá no campo, ele cuidando de ovelha e vendo que a ovelha dependia dele como pastor. Ele agora olha para Deus e diz: o Senhor é o meu pastor. E, consequentemente, nada me falta. Então, quando a gente olha para isso, eu penso numa resposta direta, né? Primeiro que ele vai dizer que nada falta. Nada falta. E o que estará incluído neste nada faltará? Sim, nada pode faltar para que se cresça bem diante desse mundo, diante das aflições. Então o salmista diz que não pode faltar, ou o que não pode faltar para a ovelha. Então ele começa refletindo, como qualquer um de nós, né? Pensando nas coisas boas. Ele diz: não falta descanso, não falta repouso, não falta refrigério, e se sente bem quanto ele pode perceber que a justiça de Deus o está guiando. Então, ele olha para esses aspectos interessantes. Então, o versículo 2 e o 3 faz um referencial quanto a isto, né? Desse benefício imediato, repouso, descanso, refrigério e ser guiado na justiça plena do bom pastor, ou dentro do amor de Deus. Então, nós vemos aí uma ação, eu diria que quase completa, pois ele vai, na reflexão, na sequência, ele vai falar de outros aspectos, né? O salmista traz uma observação, quando ele diz, ainda que, há uma mudança, né? Ele vai mudar alguma coisa com esse ainda que. Então, não é que seja obrigatório, mas ainda que eu tenha que andar por tempo de alguma carência ou necessidade. E ele vai apontar algumas coisas. Então, quando ele diz que o Senhor é o meu pastor, ele também declara, nada vai faltar. Um lado, para sustento, subsistência e vida. E por outro, para que se tenha experiência e prova da permanência de Deus na nossa vida. E nesse momento, então,
ele vai fazer outra declaração a partir daí, mudando provavelmente para alguns de nós a trajetória do foco da parte inicial, né? Quando ele diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e ele também vai, na sequência, ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja que ele vai apresentar para nós uma outra visão daquilo que não falta. Pode, de imediato, eu posso pensar que não me falta os benefícios, mas também não vai me faltar a condição de crescimento na experiência, na comprovação da fé que vai amadurecendo na caminhada. Talvez, se eu ficar só no descanso, no refrigério e outros valores dessa natureza, eu não consiga perceber que eu necessito ser experimentado. Então, ele vai mostrar aí essa entrada, mesmo que eu ande. Ele não está dizendo que tenha que andar no vale da sombra da morte, mas mesmo que isso venha a ocorrer, como que fica, então, a nossa fé? Como que fica, então, o nosso crescimento e a abordagem que ele traz para nós, né? Então, ele segue vendo a direção do pastor. Há uma aparente mudança. Tudo vinha muito bem e segue muito bem, mesmo que seja o passar pelo vale da sombra da morte. Então, precisamos aprender algumas lições a partir desta mudança. O que tem mudado na sua vida, quem sabe nesse momento? Nas expectativas, experiências e talvez na ansiedade do que está acontecendo à sua volta, no mundo de um modo geral. Essas mudanças refletem no seu amadurecimento, né? Então, o que você aprendeu com a mudança? Foi escassez dos bens iniciais, como os pastos verdejantes, as águas de descanso, os refrigérios da alma? Sim, são mudanças fortes. Destes benefícios para um vale sombrio. Que transformação, né? De algo supremo, bem dosado, abençoado, né? Daquilo que a gente estava percebendo, desse amor de Deus, dessa direção de Deus. Aí você pode imaginar, então Deus esqueceu? Deus me abandonou? O salmista não vê assim. Ele vê uma outra possibilidade na mudança. Ele vê maturidade, ele vê crescimento e ele vê a eficiência da graça de Deus. Tá? Por quê? Veja aí, que ele apresenta para nós uma promessa nesta travessia. Tá? Quando se vai pelo vale, ele vai dizer duas coisas aí: vara e cajado. Vara é símbolo do conforto na disciplina. E cajado, ele vai falar de segurança, de cuidado. Então ele diz que vou atravessar esse vale, mas conduzido, né, no poder do Senhor, que me guia com a vara, para que eu seja disciplinado, se necessário for, e cajado. Se eu tropeçar em alguma coisa, ele pode me resgatar, me trazer de volta. Então, surge uma outra pergunta: como isso ocorre? No exercício total da confiança. Como está a sua confiança em Deus nesse momento? Daquilo que você está experimentando, daquilo que você está vivendo. É nesse momento que os versos 2 e 3 se confirmam, né? Quando ele vai mostrar um pouquinho mais à frente que o Senhor é capaz de preparar-nos uma mesa na presença de adversários.
ou na presença das adversidades. Ele não nos isola. A tônica no momento provavelmente é isolamento. Mas interessante, a relevância do cuidado de Deus está exatamente em não nos retirar do contexto do conflito. Não é uma questão de sair do vale de sombra da morte, mas é lá no vale de ter uma assistência eficiente, mesmo que se passe por algum nível de dificuldade. Então, não é num lugar longe das adversidades ou dos adversários. Pelo contrário, ele diz, na presença dos meus adversários. Ali, o pastor unge a sua ovelha. Ali, bondade e misericórdia que vem do Senhor transbordam aos olhos atentos e críticos dos adversários que estão olhando para ele. Provavelmente perguntando, e agora? Como que vai ser? Onde está Deus nisto? Talvez você tenha feito essa pergunta no momento da adversidade. Mas ele diz que há uma mesa preparada. Você conseguiria comer tranquilamente diante de uma turba feroz, crítica, querendo tragar, querendo engolir você? Mas ele diz, olha, é nesse momento que eu tenho a cabeça ungida pelo Senhor, como sinal de segurança plena e absoluta, de cuidado especial. Então, tudo isso não ocorre só de uma vez, né? Acontece e acabou. Não. Mas por todos os dias da nossa vida, como ele diz aí, que vai caminhando dentro disto. Veja aí, na sequência do texto, quando ele diz, no verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, cada dia, cada momento. E aí você vai perceber que as aflições não precisam ser removidas de imediato, que a situação não precisa ser mudada por completo naquilo que a minha expectativa está voltada, mas naquilo que o Senhor quer que sejamos preparados, sejamos tocados a ponto de que os benefícios daquilo que Ele fez, arrumando, aprontando essa mesa naquele local, diante dos adversários, e fazendo seu cálice transbordar aí, Ele pode sustentar plenamente nesta condição, mesmo que seja por alguns dias. Então ele vai declarar isto, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, enquanto estivermos vivos, ou enquanto durar a situação, circunstância, o cuidado do Senhor é pleno. Então, nada me faltará aqui. E, por fim, ele diz, entrarei na presença eterna do Senhor. Ele vai fechar o Salmo com essa promessa, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, quando tudo terminar, eu estarei seguro, muito mais ainda, na presença eterna do Senhor. Então, qual é a advertência que ele deixa para nós aqui? É que temos a necessidade de ficar firmes. Provavelmente tem sido até um slogan repetido constantemente na mídia. Fique firme, tudo vai passar. Mas não é uma situação apenas de positivismo, é algo de convivência prática da fé. E isso está muito acima do que é o estímulo positivo de aquilo que alguém possa intentar prover através do pensamento. É a ação plena de Deus, na prova que se passa, na experiência que se tem a cada momento, para que a vida seja
mantida, preservada, e que a graça do Senhor vai multiplicando ali. Então, não importa o que não nos falta, ou não nos faltará aqui. Então, quando ele diz, nada me faltará, pois há uma promessa final e eterna. Estou para todo sempre, estar para todo sempre na casa do Senhor. Então, ele não deixa nenhuma dúvida de perda, de insegurança. Não, ele vai confirmar que o benefício é presente e eterno. Então você tem repousado, descansado e alcançado refrigério para a sua alma? Se isso é verdade, amém. Porque tudo isso nos faz refletir que estamos em meio a uma grande batalha, a um grande conflito. Não só aqui, mas em toda parte, o mundo está experimentando isto. E como que você está enfrentando essa realidade? E é aí que o Senhor, o pastor, nos dá total disciplina e segurança. Ele vai conduzir com vara e cajado, por meio de tudo que possamos passar ou vivermos nesse período. Então ele vai mostrando para nós que os dias podem ser dolorosos. E por fim, ele diz, habitar na eternidade em sua casa. Não é em qualquer lugar, é na casa do Pai. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fique firme. Hoje é tempo de disciplina para que sejamos ovelha do bom pastor. E aí nos faz pensar um pouco, para a gente fechar aqui, em João capítulo 10, verso 11, quando nos mostra aí a importância de uma confiança extraordinária com o Senhor que sustenta a nossa vida. Quando João faz essa declaração para nós, nos mostrando que Jesus, o bom pastor, e ele vai mostrar a realidade disso na caminhada do dia a dia. E no verso 11, então, ele diz, eu sou o bom pastor. E pelo fato de ser o bom pastor, ele fez algo que ninguém pode fazer. Ele deu a vida para que nós pudéssemos viver eternamente na sua casa. Que essa segurança e essa confiança esteja nutrindo a nossa vida, a nossa experiência no dia a dia com o Senhor. E que assim possamos também levantar ao Senhor uma oração de gratidão, de louvor, de confiança. Que tal? Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor tem confirmado diante de nós a Tua presença e que o Senhor faz questão de que não nos falte nada para que a nossa confiança e a nossa fé amadureça cada dia, em cada prova, em cada situação, em cada circunstância. E às vezes, ó Deus, nós julgamos que as coisas nos faltam, mas a palavra do salmista diz para nós com toda confiança, nada faltará. Ó Deus, que possamos estar apercebidos nesse tempo, de que o Senhor faz questão de que estes valores sejam acrescentados à nossa constância da fé na Tua presença, diante do mundo que está conturbado, em dificuldade, mas o Teu povo, selados pelo Teu Espírito, alcançados pela Tua graça, remidos pelo sangue do Teu Filho. Ó Deus, que este povo tenha plena confiança de que o Senhor segue pastoreando-nos. É o Senhor quem dá a nós esta bênção. Provavelmente alguns irmãos estejam passando por momentos difíceis, delicados,
com saúde debilitada, doenças, talvez até mesmo falta de recurso, mas que o Senhor, nessa hora, que é o pastor, com a tua mão presente, esteja confortando esse coração e fortalecendo para que a confiança vá aumentando, mesmo nesta adversidade. Eu oro, Deus, suplicando que esta tua graça reine poderosamente nos nossos lares, em nossas famílias, no nome de Jesus. Amém.